noite, queridos. Hoje é culto de missões e eu lembro que há muito tempo, quando eu era adolescente, sempre que tinha um culto de missões, aí eu ficava com dúvidas, né? Se era para eu ficar ou se era para eu ir para missões. Até que eu não tenho mais essa dúvida, porque eu estou em missões, né? Mas é algo que a gente, quando está na igreja, a gente fica, né? Será que é para eu ser missionário indo ou para eu ser um missionário ficando, uma vez que todos somos? E aí, nisso, eu resolvi escrever um texto e eu queria compartilhar com vocês. Chama-se Pontos e Pontes. Pontos podem ser ligados, podem marcar algo, indicar um lugar. Pontes são feitas por espaços preenchidos, desejo de alcançar o outro lugar, de facilitar o acesso. Pontos podem ser uma pausa na fala. Pode ser começo ou fim de algo, momentos e instantes. O ponto abrevia, sinaliza e finaliza. Pontes estabelecem comunicação, interligam pontos não acessíveis. Podem ser naturais ou criadas, ligam. Um ponto ou dois jamais serão pontes. Uma ponte, por menor que seja, jamais será ponto. Não se pode dizer que um é melhor que o outro. Pode-se dizer sobre os dois, sobre seus potenciais, suas possibilidades, suas individualidades somadas. A questão é saber o que se é. Consciência sobre si mesmo traz clareza. Não se perde tanto tempo tentando ser. Se tem algo que é preciso saber sobre si, é que se é único. Que se tem capacidade de refazer, renovar, começar de novo. De continuar o que já estava sendo. Ponte ou ponto, seja. Ligando ou sendo ligado, seja. Amém. Ponto ou ponte, que possamos ser o que Deus tem nos chamado para ser. Amém? Amém? Aleluias. Nós vamos passar 2 horas sentados. Brincadeira, cadê o pastor Marcos? Cadê ele? Ali. Falei 2 horas sentado, já ficou ali. Daniel, é verdade, Daniel? Não, brincadeira. Vamos ficar de pé para nós orarmos mais uma vez? Desculpa, orarmos não, já oramos, né? Abrimos nossas Bíblias em Atos 16, 9. Louvado seja o nome do Senhor pelo conselho missionário, né, desta igreja. Louvamos ao Senhor por cada membro desse conselho. Vamos ler Atos 16, 9, que diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse tem sido o clamor das nações. Hoje nós estamos num culto de missões. E missão ou missões é algo que, por incrível que pareça, não é tão velho assim no meio das nossas igrejas. Todos nós viemos de um movimento chamado Reforma Protestante. Ontem mesmo, né? Estávamos lá na Quinta IPI, Igreja Presbiteriana Independente, não é isso? Estávamos conversando ontem à noite sobre os 5 pontos da reforma. Hoje eu não vou falar sobre reforma. Conversamos ontem um pouco sobre ela. Mas a reforma foi um movimento de protesto, um movimento teológico que veio a protestar contra uma situação colocada pela Igreja Católica em que muitos homens de Deus não concordavam mais com aquilo. E missões
surgiu aí, né, desse movimento. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Por 300 anos depois que o movimento de missões iniciou, por 300 anos, a igreja ela não foi missionária. Já imaginou isso? Pastor, quer dizer que as pessoas não pregavam o evangelho? Não, elas pregavam o evangelho. Só que eles acreditavam que o evangelho deveria ser pregado próximo, como evangelização. Eu prego para o meu vizinho, eu prego na minha cidade, mas missões não. E qual era a grande colocação na época? Era simplesmente essa. Se Deus quiser salvar os pagãos, Ele o fará sem a nossa ajuda. William Carey, que é o pai das missões modernas, ouviu isso dos seus líderes missionários, dos seus líderes da igreja. Esse jovem, né, sapateiro, ele queria ir para a Índia, pregar o evangelho lá. Mas quando ele chegou para a sua liderança, eles disseram o seguinte: olha, William, já faz 300 anos da reforma. Já faz 300 anos. E você quer mudar isso? Se Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai fazer de um jeito, independentemente de você e de nós. Essa liderança, esses irmãos, eles esqueceram Atos 16:9. Eles esqueceram o clamor das nações. Nesse exato momento, irmãos, as nações estão clamando a todos nós. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem até nós e traz a luz. Nós devemos entender isso e entender que missões é algo que faz parte do nosso DNA. Como cristãos, nós sempre fomos chamados para o deslocamento. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver uma sequência de livros que propõem deslocamentos. O próprio Jesus, ele tinha um ministério itinerante. Se você quisesse encontrar Jesus, você não encontraria em um ponto fixo. Jesus estava indo de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando o reino dos céus. Quando ele separa 70 dos seus discípulos, ele também os manda de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregar sobre o reino dos céus. Quando ele está a ponto de ser assunto aos céus, ele junta a sua igreja que está ali e diz: olha, fiquem em Jerusalém, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é próprio do cristão? Movimento. Nós fomos chamados para nos movimentar. Fomos chamados para uma onda missionária que deve invadir todos os continentes. Mas, infelizmente, por muitos anos, missões não foi prioridade da igreja. Sabe quantos anos nós estamos envolvidos com missões? 200 e poucos anos. O Brasil tem mais tempo de existência do que o movimento de missões. E cabe a mim e a você fazer essa história diferente. Diz o ditado que, por não saberem que era impossível, eles foram lá e fizeram. Por não saber que era proibido, que era impossível fazer, chegaram lá e realizaram a tarefa. Hoje, nesse culto de missões, eu gostaria de resgatar a memória de uma igreja. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar desta igreja, nunca tenha ouvido falar desses irmãos. Mas eu gostaria de trazer à memória esta igreja que amou missões e fez uma grande diferença. São os morávios. Alguém já ouviu falar dos morávios? Alaí, né? Poucos irmãos.
os morávios. Meu Deus, quem são eles, né? Que grupo é esse? Que igreja é essa? Durante os 300 anos em que a igreja está vivendo a reforma, se ajustando à nova realidade, indo pregar o evangelho ao seu vizinho, ou às vezes sendo transferido de um país para o outro e lá, não como missionário, mas como cristão, pregar naquela cidade ou naquele país, uma igreja surgiu no centro da Europa. A igreja dos irmãos morávios. E o nome era morávios porque eles moravam na Morávia, que hoje faz parte da República Tcheca, bem ali no meio da Europa, quase do lado da Suíça. Esta igreja foi fundada visando missões. Esta igreja, ela gerou um movimento missionário que aconteceu 70 anos antes de William Carey receber o não para missões. Esta igreja olhou para o mundo e disse: o Cordeiro venceu, vamos proclamar a sua vitória. Amém? De cada 60 membros, um era missionário. Já imaginou isso? De cada 60 membros, um era missionário. E pastor, como começou esse movimento? Esse movimento, irmãos, começou da melhor forma que qualquer movimento na igreja pode e deve começar. Começou com oração. Como é que foi isso? Um grupo de oração. E quanto tempo durou, pastor? Irmãos, durou mais de 100 anos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 homens, 24 mulheres dividiam um dia e oravam por missões. 100 anos orando por missões. Você já imaginou isso? 100 anos clamando a Deus para abençoar as nações. O movimento da Igreja dos Morávios teve como líder um jovem chamado Conde Nicolaus Zinzendorf, com 27 anos. E aí eu queria desafiar os jovens dessa igreja. Com 27 anos, esse rapaz adotou esse grupo de irmãos na sua terra, porque muitos deles vinham das perseguições religiosas na Europa. E ele, como um conde alemão, ele colocou as suas terras à disposição de todos os refugiados, de todos os perseguidos, de todos os que amavam a Jesus e que iriam pregar o evangelho. E ele disse: nas minhas terras vocês vão ter paz. Nas minhas terras vocês podem levantar uma igreja. E ali se levantou a igreja da Morávia. 27 anos. Missões tem tudo a ver com oração e jovens. A igreja, olhando para o mundo, eles decidiram começar a enviar missionários. Os primeiros 2 missionários foram enviados para as Antilhas. E lá, esses 2 jovens tiveram um desafio tremendo. Chegando lá, os 2 eram coveiros, imaginem, os 2 eram coveiros. E eles chegaram lá para pregar o evangelho e descobriram que existia uma ilha próxima do lugar onde eles estavam, que era propriedade de um latifundiário ateu, e ele possuía 3.000 escravos. E ninguém poderia chegar até aquela ilha se não fosse escravo. Sabe o que é que os 2 rapazes fizeram? Foram até aquele homem e disseram: nós queremos pregar o evangelho na sua ilha. Ele disse: vocês lá não entram, lá só entra escravo. E ele disse: pois então, a partir desse momento, nós nos vendemos ao Senhor como escravo. E o dinheiro da venda pagamos a passagem de navio. Irmãos,
Quem tem esse amor pelo Evangelho? Diante dessa postura tão radical e tão amorosa pelo Evangelho, o governador britânico disse: não, eu os autorizo a irem lá. Vocês não precisam se vender. Como é que pode o branco misturado com os negros? Não, vocês vão, vocês têm autorização do governo para irem para lá. Mas aqueles meninos, os dois com 20 anos, estavam dispostos a viverem o resto das suas vidas como escravos para pregar o Evangelho. Esta igreja, no meio da Europa, chegou até onde? Eles chegaram à América do Norte, evangelizando os índios. Foram até os esquimós, chegaram à China, à África do Sul, à Argélia, o Irã, a Etiópia, a Jamaica, ao Suriname, aqui pertinho do norte do Brasil. A escolha deles para o Evangelho ser levado era: o lugar é difícil, o lugar é inóspito, é para lá que nós vamos. Lá tem escravos, os índios moram lá, os esquimós estão presentes, tem leprosos, africanos, é para lá que nós vamos. Eles não tinham muito conhecimento teológico, como eu disse. Os primeiros missionários eram coveiros. Os outros dois seguintes, um era carpinteiro e o outro era oleiro. Eram pessoas comuns como nós, que tinham a determinação de levar o Evangelho aos lugares mais difíceis. Por 150 anos, esta igreja enviou mais de 2.100 missionários, apoiados por um movimento de oração de 24 horas. Que história bonita, né? Eu fiquei muito emocionado lendo sobre esses irmãos, sabendo que em meio à dureza da igreja, do movimento todo mundial, global da igreja, dizendo que missões não era tarefa deles, esta igreja, levantada por pessoas simples, disse: não, esse trabalho é nosso, vamos fazê-lo, porque os macedônios estão clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu fiquei perguntando a Deus se essa história podia se repetir. Senhor, será que essa história pode se repetir? Será que é possível, Deus, essa história se repetir nos dias de hoje? E o Senhor chegou para mim e disse: sim, é claro. É claro que ela pode se repetir. Na verdade, já se repetiu. E o Senhor me lembrou da cidade de Jequié, na Bahia. Vocês já ouviram falar em Jequié? Quem já ouviu falar em Jequié? Levanta a mão. Um pouco mais do que a Morávia, né? Mas não tanto. A cidade de Jequié. Eu tenho muito a ver com essa cidade. Porque eu vou contar, né? Eu vou contar. Quando eu lembrei de Jequié, eu entrei em contato com um amigo meu, Adriano, missionário da Jocum, que está na Suíça, trabalha na Suíça há mais de 10 anos, e quando eu estava conversando com o Adriano, nesse exato momento que eu conversava com ele, ele estava na Austrália. Adriano, um jovem de 30 e poucos anos, é de Jequié. E eu disse: Adriano, me conta qual é a história da tua igreja, porque domingo eu vou falar sobre missões, e eu queria falar sobre os morávios e queria falar da sua igreja. Ele disse: Davi, a minha igreja começou da melhor forma. Como é que começou? Com oração. 1986, um grupo de irmãos iniciam um movimento de oração na igreja por missões. Sabe aquele grupo de irmãos de igreja, era uma igreja batista, quarta-feira, lotado, né? Lotado de anjos na igreja. E os irmãos decidiram que iam orar sobre missões.
A Igreja Batista em Jequié, com o passar do tempo, esta igreja enviou, durante 15 anos, enviou mais de 100 jovens para missões. Você imagina uma igreja só? Mais de 100 pessoas indo para missões. Do interior da Bahia, uma cidade que tem um pouco mais do que 100 mil habitantes. Jequié, eu já passei por Jequié, né? Jequié é mais ou menos assim. Ó, Jequié, aí você passa, né? Eu queria, porque como eu já tinha contato com o pessoal de Jequié, eu queria saber como era Jequié. Aí eu estava indo de Fortaleza para Curitiba de carro. Aí, Jequié, cadê Jequié? Já passou Jequié. Uma cidade pequena, provavelmente também uma igreja pequena, mas o movimento de oração gerou um movimento de missões. Jovens, crianças. Adriano disse para mim que ele foi atingido por missões, né, por esse movimento, quando ele era criança. E quando se tornou jovem, ele respondeu sim para missões. O que é que nós temos a ver, né, com Jequié? No meu caso, um grande amigo meu, Adriano, quando eu fui para missões, eu e a Célia, na nossa escola de missões, a diretora da escola era de Jequié. Estava lá em Curitiba. Aqui no Rio, o líder da base que nós servimos é de Jequié. A diretora da próxima escola de missões que vai acontecer em 2016, que esperamos levantar mais de 100 jovens, é de Jequié. O responsável pelo movimento, né, de mobilização para as Olimpíadas e também de mobilização para a Copa do Mundo, também é de Jequié. Uma igreja que acreditou que Deus pode usar os pequenos para fazer a diferença. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu estou olhando para vocês e vocês estão olhando para mim. E a pergunta: é possível fazer isso aqui? É possível fazer com que esta igreja seja conhecida nas nações? É possível iniciarmos aqui, primeiro, um movimento de oração, e desse movimento, jovens, famílias inteiras serem alcançadas para irem para missões? O grande perigo de um culto de missões, sabe qual é? É você ser tocado por Deus. Eu morria de medo do culto missionário. Meu Deus, será que Deus vai me chamar hoje? Será que Deus vai me chamar hoje? Quando eu tinha uns 15 anos, eu fui para um culto missionário num ginásio. E nesse culto missionário fizeram um apelo para 6 jovens, isso lá em 1977. Para 6 jovens irem para o norte da África. E 6 jovens, no meio daquele culto, se apresentaram para missões. E aí o pastor lá na frente disse: estamos aqui, Senhor, na tua presença com esses 6 jovens, que nós jamais voltaremos a ver. Eu digo: meu Deus, estou fora. Missões, estou fora. Os morávios olharam para as nações e as viram como possessão do rei, para serem conquistadas. 2.100 missionários saíram desta pequena igreja, quando tudo dizia o contrário. Esta igreja em Jequié, e depois outras que se juntaram a ela, levantaram mais de 100 missionários. Muitos voltaram para suas igrejas, outros se tornaram pastores, muitos estão aqui no Rio, outros estão espalhados pelo mundo inteiro. Eu fiquei pensando nisso e muito nesta igreja. Porque muitas vezes nós pensamos: nós não somos uma igreja rica, nós não somos uma igreja da Zona Sul, nós não temos muitos recursos.
Mas Deus tem os morávios e Jequié para dizer para você hoje à noite: eu quero corações destinados a me buscar. Eu quero pessoas que tenham um coração quebrantado e que me busquem em oração. Tiago diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje a nossa igreja trabalha com 3 missionários, basicamente. Você já pensou em nós termos 300 missionários? Você já pensou daqui a 5 anos nenhum de vocês estarem mais aqui? E vocês lembrarem do tempo que estavam juntos? Cadê o Daniel? Suriname. Cadê a Laí? Etiópia. Cadê o Marcos? Sibéria. Cadê fulano? Não sei. Não temos mais notícia. Missões envolvem riscos. Fazer a vontade do rei envolve sacrifícios. Nem tudo é mar de rosas. Mas Deus, que é Senhor da história, Ele repete a história. Ele começa dos pequenos. A oração na igreja dos morávios começou com um pequeno grupo. Em Jequié também começou com um pequeno grupo. Vamos orar pelas nações. Senhor, o Senhor tem algo a dizer para nós sobre as nações? O Senhor tem algo a dizer para nós sobre os desamparados, os pobres? E tem um grande perigo de você perguntar coisas para Deus. Sabe qual é? Ele responde. Todos os morávios tinham seu emprego. Tinham seu pequeno negócio. Oleiros, sapateiros, coveiros, todos tinham uma profissão. Não eram muito letrados. Os irmãos baianos também. Mas estão aí, espalhados pelo mundo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Nesta noite, eu queria convidar esta igreja a acreditar em possibilidades, a acreditar em veredas que Deus pode abrir para você. E o convite não é só para os jovens. Apesar de que missões e jovens têm algo muito, muito íntimo. Mas estamos vivendo um tempo novo em missões em que todas as gerações estão sendo chamadas para participar de missões. E eu queria saber se essa igreja pode fazer a diferença. Como começamos? Orando. Orando. Simplesmente orando. E ouvindo Deus. Cabe a você decidir se vamos fazer parte dessa história. E quem sabe, daqui a 100 anos, um baixinho, careca, fale sobre os morávios, Jequié e Jesus vive. Cabe a nós. Cabe a nós. Não escrever nosso nome na história, não. Mas fazer a vontade do Pai. Eu acredito em possibilidades. Eu acredito no meu Jesus. Amém? Nós vamos passar um vídeo para vocês. Queria que vocês prestassem atenção. Queria que apagassem as luzes. Esse é um vídeo legendado. Então você vai ter que concentrar na legenda. Esse vídeo é produzido pela Jucum. E quem vai narrar esse vídeo é Loren Cunningham, o líder, o fundador da Jucum. E depois desse vídeo eu queria fazer uma oração.
In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary.